Eu estou aqui de acordo com muita coisa que o meu colega Torrano falou. E sei também, e quero deixar claro que é difícil assumir uma posição nesta hora, porque tudo que ocorre de lei nova, legislação, preceito, qual que seja, constitucional, infraconstitucional, gera discussão, como já gerou ao longo do tempo, desde 1977, com a instituição do divórcio no Brasil. Então, é duro fazer uma palestra agora, antecipando, eu vejo tanto juiz curioso aqui para saber o resultado das perguntas, são precisas. Acabou ou não acabou a separação, né? É uma coisa difícil. O juiz, na verdade, ele vai ponderar bastante quando for julgar um caso concreto. Então, essa antecipação de opinião é complicada, porque depois fala, o desembargador falou isso, quer dizer, já pensa que é o tribunal que falou, que é a Câmara, que já é uma fixação de ideia, né? Quando pode mudar, tem STJ, tem STF, todos esses casos, hoje, tanto para os tribunais, para o STJ como para o Supremo, a possibilidade de discussão dessas matérias que tem um fundo constitucional e que tenha também um aparente conflito da lei inferior em face da Constituição. Então, tudo isso, olha, se baseia num palavreado aqui, curto demais, é o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, que diz assim, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, ponto. Olha, revogou a separação por causa disso, eu tenho dificuldade de dizer uma resposta. Eu tenho que pensar, eu não julguei nada ainda, não vi outros julgamentos, eu vi um monte de opinião aqui, e eu vou fazer um resumo muito rápido sobre essas opiniões. O que era antes? O que continha no preceito constitucional do parágrafo 6º? O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, vírgula, após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Caiu essa última parte, após prévia separação judicial. Então, não precisa antecedente de separação judicial que tenha durado 1 ano. Só daí que se poderia converter em divórcio. Como também se pode converter em divórcio, porque o processo já transitado em julgado, ele não acaba. Quem separou não vira divorciado. Então, em tese, teria ou que pedir o divórcio ou converter. O primeiro caso que eu recebi no meu gabinete, de um agravo de instrumento, da comarca de Franca. Lá o caso concreto. Havia 10 meses que transitaram em julgado a separação. 10 meses. O juiz negou a conversão, tem que aguardar 1 ano. Aí fazendo crítica que a Constituição não revoga a lei. É uma interpretação, acho que tem que respeitar os juízes. É um juiz até muito cuidadoso nas suas sentenças. Então dá os fundamentos todos, faz uma crítica ao legislador constituinte e, em resumo, ele achava que precisava aguardar 1 ano. Muito bem. Esse prazo de 1 ano não existe mais. Agora, qual seria a outra hipótese do divórcio? Ou conversão, isso aí seria o divórcio indireto, ou o divórcio com separação já de fato de 2 anos ou mais de 2 anos. Aí só se prova o tempo, Então esse preceito, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Meu Deus, é uma coisinha, gerou tanta confusão assim, revogou uma parte grande, um capítulo do Código Civil. Então, eu quero dizer o seguinte, fiz aqui um pequeno resumo, apenas como norte, como uma bússola aqui das considerações. Nós temos hoje divórcio consensual e divórcio litigioso. Esse termo litigioso aqui, ele não dá muita litigiosidade, não.
Por quê? O consensual, os dois aparecem, pedem o divórcio, ou vão no cartório e fazem o divórcio. Se não tem aqueles impedimentos, né? De passar por efetivar por escritura pública. Não há mais prazo. Então, a conversão em divórcio daquela separação que precisava guardar um ano, não precisa guardar nada. A emenda foi publicada dia 14 de julho, a emenda constitucional 66. 14 de junho. Vamos supor que transitou em julgado a sentença no dia 13. Dia 14 já poderia pedir a conversão, porque aquele prazo de um ano foi para o espaço. Não existe mais depois da emenda. O que é um preceito constitucional em frente da lei ordinária, da lei infraconstitucional? Ele é um preceito grande, amplo, que revoga tudo que está em contrário. Não precisa lei, não precisa esclarecer, não precisa nada. Simplesmente está revogado. A não ser que a lei já existente não tenha uma colidência. Então, esse é o fenômeno da recepção. A lei que não colide, por algum motivo, sob algum enfoque, ela é recepcionada, quer dizer, ela vale, ela continua tendo o seu valor. Então, ao lado do divórcio consensual, existe o divórcio litigioso. Aí não é possível a um cônjuge que esteja de acordo com o requerimento para que seja conjunto, então, é claro, vai instaurar o processo litigioso, citação do outro cônjuge, etc. Que defesa cabe? Nenhuma. Nenhuma defesa. Por quê? Não se discute culpa. Acabou, como diz o IBDFAN. O IBDFAN, ele tem as ideias lá, tem projeto, ele insiste no projeto, no Estatuto das Famílias, insiste na revogação de toda a parte de família do Código Civil, para que exista o Estatuto das famílias, porque hoje são várias, né? Ao contrário das famílias anteriores. Então, não existe culpa, não existe prazo de 2 anos. Então, em resumo, não precisa prova nenhuma, não precisa aquelas declarações que comumente se juntava com a petição de divórcio com prova de 2 anos de separação de fato. Então, não se podia até substituir por declarações de pessoas. Muitos apresentavam até aquelas chamadas escrituras de declaração lavradas em tabelião, não é? Então, esse prazo de 1 ano não existe para conversão e não existe mais o prazo de 2 anos da separação de fato. O que se discute no divórcio? Eu acho que nada. Só se poderia, que eu acho, se verificasse uma mácula do vício da validade do casamento, porque o divórcio acaba de ser, ele dissolve o casamento, não a sociedade, de fato, a de conjugal, mas sim o casamento. Isso seria possível através de reconvenção. Então, a única defesa, que é uma defesa indireta, vamos dizer assim, na reconvenção. Reconvenção é uma ação dentro da outra ação, onde inverte a posição, né? O reconvinte, autor reconvinte, e eu reconvindo, né? Que seria o réu. Há uma inversão. Se o casamento for nulo, tiver um defeito, ou daqueles defeitos que até o Ministério Público possa arguir inexistência do casamento, por exemplo, mas existe uma certidão que veio. Aqui, os autores separam aquelas opiniões de inexistência de casamento e anulação de casamento. Inexistência. Se descobre que casaram pessoas do mesmo sexo, ele é nulo. Mas ele não se efetiva uma nulidade assim, se rasga a certidão, risca o livro. Não é assim, tem que ter um pedido. Até o promotor pode entrar, até algum interessado pode ingressar com isso. Anulando o casamento, voltam à posição de solteiro. Os cônjuges são solteiros. Então, aí o divórcio admite a reconvenção para anular o casamento. Acho que é a única defesa, né, Torrano? Possível. Não vejo outra. Então, essa conversão aqui,
não modifica o estado de separado para quem é divorciado, não existe o prazo de 1 ano. O artigo 1580 do Código Civil não mais existe, porque ele condiciona que divorcie depois de 1 ano, que transforma em divórcio o casamento, transforma em divórcio a separação depois de 1 ano, esse prazo não existe. Então, esse artigo 1580 foi para o espaço. Do trânsito em julgado da sentença, não se aguarda mais nenhum tempo. A cautelar de separação de corpos, como o Torrano falou aqui, existia, era costume, pelo menos no tempo que fui juiz de família, existia e se usava bastante, porque naquela época, depois foi encurtado o prazo em 89, mas eram 2 anos para converter em divórcio. E no começo da emenda do divórcio tinha que ficar 5 anos separado de fato. Tudo imposição de fundo religioso, porque a igreja não queria o divórcio. Então começou a botar obstáculo. Olha, divorcia só depois de 5 anos de separação de fato. A primeira emenda constitucional foi nesse sentido. Depois que vieram essas restrições, diminuindo o prazo, para separar também eram 2 anos, tinha que meditar 2 anos para poder separar. Depois esse prazo foi reduzido para 1 ano. Então era costume se requerer uma cautelar, em conjunto até, para que se aguardasse esse prazo de 2 anos, porque não tinha, queriam fazer consensualmente para fim de evitar discussões e lavagem de roupa suja, né? Agora, existe também, essa cautelar não existe mais, porque não se separa. Para quem defende que existe a separação, até a consensual, então casou num dia, pode separar consensualmente no outro dia, para quem existe. O doutor Torrano aqui diz que não existe mais, e está bem acompanhado, grandes autores, professores, acham que não existe mais, embora tenha algumas opiniões em sentido contrário. Tá? Então essa separação, a litigiosa, que é aquela, como o professor Torrano diz, eu chamo de professor porque ele foi professor de 3 filhos meus na PUC de Campinas. Então, é o eterno professor para mim e para os meus filhos, né, de direito civil. A separação litigiosa, que se pretende alijar um dos cônjuges do lar conjugal porque causa risco de vida, seja a mulher, ou seja outro cônjuge, ou seja aos filhos. Então, essa medida, 30 dias depois, se impetrava o processo principal, né, a ação principal, e com essa medida litigiosa, ela pode existir hoje. Eu acho que o Torrano está certo, que um tipo de medida, uma revogação, não está cancelada pelo preceito constitucional, porque isso pode causar um risco, o sujeito volta lá e mata a mulher, ou atenta contra os filhos. Essa existe, mas tem que fazer a ação em seguida, ou até, como ele diz, fazer uma conversão dela, né? Porque é fato novo, não é um direito superveniente. E o direito superveniente não causa surpresa, porque depois da defesa não pode mudar o libelo. Então, neste caso, ela poderia ser aproveitada até como divórcio. E manteria naquela posição para evitar dano maior, seja a pessoa do cônjuge ou dos filhos, né? A culpa, eu vou resumir bem, porque o professor Torrano já fez uma explanação aqui bastante clara. A culpa, o que ocasionava nos processos? Uma discussão muito grande, uma prova, uma instrução trabalhosa, com oitiva de testemunhas e acusações de todo tipo. Isso era uma delonga, no fundo é um sofrimento para as pessoas, né? Então, agora, o debate dessa culpa não se faz mais aqui no divórcio, segundo o professor Torrano, mas ela se faz no processo próprio. No processo próprio, qual seria? Ação de alimentos. Ali vai ver culpa mesmo para efeito de pagamento. Então, seria uma ação autônoma de alimentos,
ou pelo rito comum ou pelo rito maior, né? Não há problema. Outra coisa, também era costume se cumular as ações de separação com pedido de dano moral, dano estético, etc., qualquer tipo de dano por ofensa grave. Quer dizer, o motivo lá do dano moral é praticamente o motivo da separação. Então se discutia, teve muita discussão, os juízes do interior mandavam para a vara civil a responsabilidade civil, isso aqui é matéria estranha. Eu julguei muito agravo mantendo no próprio processo. Já que vai fazer prova de culpa, que faça também para efeito indenizatório. Não via nenhuma colidência. Hoje, assim entender que não se deva discutir culpa no processo, no divórcio eu acho que também não se discute, isso aí iria para uma vara civil, competência da vara civil. Agora é questão de família, tem que resguardar sigilo. O artigo 155 do Código de Processo Civil, ele regula o segredo de justiça. Então, poder-se-ia fazer no segredo de justiça. Qual é a ideia do divórcio agora, do processamento do divórcio? Seria uma celeridade de solução. Acabou o amor, acabou tudo que existia. Qual é a solução? Numa boa, cada um tomar um rumo na sua vida. Porque ninguém pode obrigar um a gostar do outro, a continuar gostando, quando tem um fato que leve a um desentendimento, né? Então, num único ato, hoje, se faz o divórcio, até por escritura pública ou decisão judicial. Então, diz os autores e o pessoal do IBDFAN, aí busca-se logo a felicidade que se pretende encontrar, para que haja nova união ou novo casamento. É claro que o ser é livre, mas também muita gente busca outras uniões e não cumpre os deveres para com os filhos da união anterior. É o caso de separações de pessoas já com bastante idade, que não tem mais mercado de trabalho, não tem meio, e que criou filho a vida inteira. Então são aquelas pessoas que dependem de uma pensão, depende de uma ajuda do marido, principalmente quando o marido arruma uma mulher mais nova, né? Aí não se conforma, mas é justo que sustente. Então, essa felicidade com o novo casamento, eu acho que deve ser uma felicidade com o novo casamento e também nova responsabilidade, sem olvidar daquelas anteriores. O artigo 1704, aqui ainda falando dos alimentos, se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação. Olha, aqui é um problema. Porque se não tem culpa, como é que o culpado vai pagar? Mesmo o parágrafo aqui, parágrafo único, diz uma hipótese dos alimentos, aqueles alimentos básicos e exclusivos, unicamente para a subsistência da pessoa. Quando a pessoa não tem a condição, tem parente próximo que possa prestar alimentos, mesmo o cônjuge culpado teria direito àqueles alimentos que o professor Carralho chama alimentos pietatis causa. É o alimento básico para a subsistência, de uma sobrevivência da pessoa, né? Então, essa culpa iria para a ação lá própria. A mulher que necessitasse teria que mover uma ação e provar tudo isso na culpa, mas na sede própria, não no divórcio. Então, no divórcio, as questões de alimentos para os filhos não tem nada a ver com o divórcio, não precisa fixar no divórcio. Quando veio a Constituição de 88, que se discutiu a questão de que as obrigações deveriam estar atendidas ou cumpridas quando se convertesse em divórcio. Então haveria o artigo 36 daquela lei 6.515, que regulava o divórcio, é uma lei 77. Eu reputo uma das melhores leis que vieram até hoje, reconhecer os filhos
todo tipo de filho que parou, tal, adotivo, e a Constituição de 88, ela parece que copiou essa lei. Para mim é uma das leis mais evoluídas que vieram no Brasil. Então se discutiu, para a conversão, se teria que observar o artigo 36 da lei do divórcio. Tinha que estar em dia com todas as condições, com todas as cláusulas da separação. O Supremo Tribunal Federal, num julgamento de um recurso extraordinário, 387-271 de São Paulo, relator o ministro Marco Aurélio, ele resolveu que aquilo não se aplicava, porque a Constituição só exigia o prazo. Então, prazo não se poderia incluir aquelas cláusulas de estar em dia, de ter feito a partilha, de estar pagando alimentos. Porque no começo da conversão não se fazia o divórcio, porque aí cutucava a pessoa para ouvir o cônjuge contrário, separado, o ex-cônjuge, para dizer se estava de acordo. Aí vinha, não me paga a pensão há 10 anos. Então vinha com aquela conta enorme, teria que cumprir. O Supremo declarou que isso aqui não houve recepção da lei. Recepção. A Constituição, quando tem um preceito, ela revoga tudo. Ela revoga tudo, apaga o que existe, seja Código Civil. Agora, precisa que se faça a lei no lugar, porque a Constituição, ela revoga tudo. Aí é o juiz que vai decidir de acordo com aqueles princípios gerais todos do direito. O sobrenome, a culpa do sobrenome, isso é uma questão delicada. A ideia é preservar o sobrenome em razão da filiação, em razão... Hoje até estava lendo aqui um artigo de um dos autores que eu falei, acho que é o Paulo Luiz Neto Lobo, do Rio de Janeiro, que gosta de escrever sobre família, é um professor bastante competente até, e muito respeitado. Então ele diz que o princípio é manter o nome. Agora, naqueles casos de culpa, como fica o nome? Nós temos que atinar, até o Brandão me perguntou isso aqui, nós temos que ver aquelas hipóteses de perda do nome, o culpado perdia o nome na separação, perdia o nome. Mas o Código Civil passou a regular também as coisas, já tinha lei esparsa que falava nisso. Os incisos do 1578, ele tem 3 incisos. O cônjuge declarado culpado na ação de separação perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente se a alteração não acarretar. Quer dizer, desde que não acarrete as seguintes hipóteses. Evidente prejuízo para a sua identificação. Manifesta distinção entre o nome de família e dos filhos havidos da união dissolvida. Dano grave reconhecido na decisão judicial. Olha, mas a questão do nome é muito delicada. Evidente prejuízo. Eu vou dar um nome, Marta Suplicy. Ela não tem esse nome, pegou do marido. O marido concordou que ela usasse, ela é conhecida como Marta Suplicy. A Lucinha Liz é cantora, tem discos e tal. Ela tem outro sobrenome. Lins é do marido, que separou, né, teve filhos. Então aí é caso de mantença do nome. Ou quando haja muito prejuízo para os filhos, né, manifesta distinção entre o nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida. O machismo às vezes leva o pai a registrar o filho com o prenome e o sobrenome dele, sem pôr o sobrenome da mãe. É claro que se pode pedir por retificação de registro o acréscimo, né? Mas de antemão, desde que não tenha, vai perder o elo aí de paternidade, a mãe não consta do registro, pode, né? São as exceções. A ideia geral é de mantença do nome. Agora, nada impede uma pessoa de mau comportamento, não digo só a mulher, o homem também. Nós temos um caso em Campinas que o promotor adotou o nome da mulher. Para mim foi o primeiro. Teve um caso de Bastos, que o marido, ele tinha se casado, mas foi trabalhar em Bastos. Bastos só dá japonês. E ele foi ser agrônomo lá. Ele pediu para adotar o sobrenome da mulher. Sobrenome japonês, ele não tem nada de japonês, ele é Silva. E eu deferi, o juiz tinha deferido, dizendo que não,
só põe o acréscimo quando casa. Não pôs, não pode mais. A lei não proíbe que se peça depois. Eu entendi que deveria dar o sobrenome, virou nome japonês. Agora vamos supor que separe e ele desprestigie esse sobrenome por uma ação declaratória, uma ação que produz um preceito de proibição, de cancelamento do nome, tudo é possível. Então a via ordinária ela é bastante grande e ampla para essas discussões. Na anulação de casamento, vamos supor, casamento putativo, não se perde o nome, a boa-fé estando presente, não há nenhum prejuízo, os filhos, tudo é válido para o cônjuge de boa-fé, né? Até a mantença do sobrenome, porque não, aqui não é culpa, aqui já é uma questão de boa-fé. Pessoa que casa, sendo casada, ou que não possa casar e case, né? O produto que são os filhos, o resultado desse casamento, eu acho que não pode prejudicar. Tem um artigo aqui do Código, o professor Torrano até falou nele, o 1830. Esse artigo aqui, de reconhecimento de direito sucessório ao cônjuge sobrevivente, meu Deus, 2 anos, isso é um absurdo do Código Novo, durante 2 anos, poderia o cônjuge participar de herança se provasse que a culpa era do morto. Traria um prejuízo, né, uma impossibilidade até de prova pelos herdeiros, pessoa que tinha uma vida muito reservada, muito distante até da família. Como é que eles iam defender que a culpa era dela e que não era do morto, né? No direito sucessório também tem quem diga que deve ter uma leitura, cortar até onde não fala dos 2 anos e da culpa do morto. Então ficaria o seguinte: somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados de direito ou de fato. É claro, se está de fato, de direito, não pode. Agora, se estar de fato separado é outra coisa. Isso tudo depende de prova. Vamos agora à PEC 66, dentro, um complemento que eu quero fazer. Nenhuma exigência mais existe de prazo. A ideia do Constituinte foi, em primeiro lugar, de não interferir o Estado na vida privada das pessoas, guardar privacidade, é preceito constitucional. Então, aquilo só interessa para eles. O IBDFAN justifica isso, tá? Agora, eu estava vendo aqui, nessa parte do divórcio, da eliminação de prazo, nós tivemos, em primeiro lugar, uma proposta de emenda constitucional de um procurador, de um deputado federal que era procurador de justiça no Rio de Janeiro, o Antônio Carlos Biscaia. E junto com outros, ele sempre encampava as ideias. Ele era do Rio, o IBDFAN, a sede era no Rio, então ele gostava de fazer projeto que vinha do IBDFAN. Então ele diz assim, o projeto dele, tinha um outro senador baiano do PT, Sérgio Barradas, que também tinha um projeto igual. O projeto do Barradas foi incorporado ao do Biscaia, que era mais velho, então, que dizia, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio consensual ou litigioso na forma da lei. Então cortaram tudo isso. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, ponto final. Essa é a emenda constitucional 66. Então ele dizia aqui, os argumentos dele, impõe-se a unificação no divórcio todas as hipóteses de separação de cônjuges, litigiosos ou consensuais. Em primeiro lugar, para fazer 2 coisas, tinha despesa dupla. Precisava separar, para quem é pobre, arruma advogado, fica na fila, ou vai na OAB pedir advogado, em algum lugar a Praça de São Paulo fica o dia inteiro na fila, cada vez que vai lá para pegar uma senha, para ser atendido aqui na assistência judiciária, hoje Defensoria Pública. Então tinha 2 gastos, 2 trabalhos, né? Ou para quem fosse pobre e tivesse advogado, então pagar 2 vezes, para separar e para divorciar. Então diz aqui, evitará isso que a intimidade e a vida privada dos cônjuges e suas famílias sejam revelados e trazidos ao espaço público dos tribunais
com todo o caudal de constrangimentos, contribuindo para o agravamento de suas crises e dificultando o entendimento necessário para a melhor solução dos problemas decorrentes da separação. Mais no fim aqui. Em relação à guarda dos filhos, alimentos e ao processo familiar, isso aqui não é necessário que haja dois processos, pode discutir num só. Mas como não pode no divórcio, pode na ação autônoma. Esse projeto aqui praticamente é o que vingou, né? Porque o do Sérgio Barradas Carneiro, esse é famoso, porque tinha um monte, todo o Estatuto das Famílias, o relator Sérgio Barradas Carneiro, que é do PT da Bahia. É um deputado trabalhador, sempre solícito com o andamento. Então, a PEC 33 era dele, a PEC 413, que é do Biscaia. Prevaleceu a do Biscaia, que era de 2005, a outra foi a pensada. E agora foi resolvida, né? Mas, essa parte, então, a Constituição, como fica a legislação infraconstitucional? Na parte do divórcio, 1 ano, 2 anos, acabou, não existe mais prazo. Agora, precisa uma nova regulamentação. Um dos projetos, uma das ideias, era na forma da lei. Exigia que tivesse uma regulamentação na forma da lei. Agora, eu vejo, vou entrar propriamente se existe a separação ou não. Do divórcio, estou de acordo com tudo que o professor Torrano falou. Tem que simplificar mesmo, essa culpa aí não deve incidir, atrasa o processo, cria problema e teria teria opções de ação de alimentos, ver culpa. O divórcio, se não se falar ou não houver uma ação de alimentos, que provém até de uma separação de fato, o divórcio rompe tudo. Eu sou de opinião que o divórcio deve perder o nome. Agora, admito exceções também. Aí ficaria... Porque o divórcio acaba com tudo, né? Antigamente, a separação acaba com a sociedade conjugal, mas não acabava com o casamento, por interferência religiosa. O divórcio rompe tudo. Então, pessoa divorciada que não ressalvou alimentos, isso é jurisprudência que vem há bastante tempo. Pessoa divorciada não ressalvou pensão, não falou nada, o meu ponto de vista é que não tinha direito de mover a ação posterior. Agora, se aventasse a hipótese, pede depois, por hora não exerce, tudo, teria que fazer uma ressalva. Então, a pessoa desprevenida, um divórcio litigioso, cita a pessoa por edital, por exemplo, a pessoa não vai ter chance de pedir alimentos. Ou também, se não entrou com a ação, porque não tem interesse, já está separado de fato, né? Então, no divórcio fica difícil, rompe tudo. A dificuldade para quem defende a existência da separação é que não poderia pleitear pensão, não poderia pleitear alimento. Olha, isso que eu digo é cônjuge, ex-cônjuge, porque filho nunca acaba o direito, nunca acaba herança para filho, nada, o direito de filho vai embora. Os pais divorciados, eles são pais do mesmo jeito, têm as mesmas obrigações, embora a guarda seja de um, o outro tem o direito de fiscalização, essa guarda pode até ser conjunta, compartilhada, etc. Tem uma série de formas de exercício. Agora, a separação, para quem entende, e é a opinião do Dr. Torrano e de várias outras pessoas, que não existe mais a separação. Não existe por quê? Ela não existe porque o divórcio resolve o problema. Por que separar e depois converter em divórcio se já pode fazer o divórcio direto? O caso que eu julguei outro dia, acho que faz 3 dias, que haviam passado 10 meses e o juiz negou, dizendo que tinha que aguardar 1 ano, porque dependeria de uma lei ordinária para regular isso. A Constituição matou tudo. Está revogado, revogação tácita, que chama, né? Então, o prazo revogou tácito, então não precisa de prazo. Podia converter no dia seguinte. Poderia
entrar com o divórcio direto, mesmo para quem é separado. Ou converte, não precisa mais tempo para quem já está separado, para quem já transitou em julgado a sentença, ou para quem já tem a sentença, embora não transitada em julgado. Agora, a separação, nada se dispôs em contrário, mas a Constituição revoga tudo em contrário, toda a ideia tal. Eu tenho dificuldade de entender a filosofia do legislador. Eu sou muito legalista, eu olho a letra da lei. Então, se aqui diz, na emenda, com aquela redação mais curta, se aqui diz, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pode ser. Por que o pode? O legislador poderia, é que o legislador não sabe legislar. Ele não sabe legislar, ele é muito conciso na legislação dele. Então, poderá, por quê? O casamento também acaba pela morte, ou acaba pela anulação. Então, esse termo, o casamento pode ser dissolvido. Se ele dissesse é dissolvido, ou apenas dissolvido, já não poderia, porque ele é dissolvido pela morte e também pela anulação dele. Ele não existe. Então, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ele pode. Não falou nada da separação. Por isso, a separação não existe. Quais são os argumentos? Até o senador Demóstenes Torres, que é promotor, é um senador brilhante, até bastante estudioso, ele fala que o Estado não deve interferir. Então, por isso, não se discute mais culpa, porque o Estado não deve bisbilhotar a vida dos outros, não deve ficar dando chance da pessoa ficar lavando roupa suja, né? Então, essa é a ideia constitucional. Agora, eu vejo a letra da lei. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pode. É a terceira hipótese de solução. Anulação dissolve o casamento, a morte dissolve. Então, aqui pode. Esse pode. Eu pensei, por que pode? Possibilidade, não incisivo, né? É dissolvido. Agora, disso aqui, dessa ideia do Constituinte, que não se deve interferir na vida de ninguém, isso acabou com a separação? Eu quero dizer que existe um capítulo bastante grande da separação, dos motivos da separação. Eu só encontrei aqui, Torrano, no artigo 1571, o título dele, da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Então, é a hipótese de dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Então, essa segunda parte é o divórcio, né? Porque a sociedade conjugal é separação. Então, diz, a sociedade conjugal termina pela morte, pela nulidade, pela separação judicial e pelo divórcio. Então, são as hipóteses aqui da sociedade conjugal. Ela termina também pelo divórcio. O divórcio acaba com a sociedade conjugal. Ele vai mais longe, ele acaba com o casamento. Então, o código que dá para entender aqui que entra divórcio é o vínculo conjugal. A dissolução do vínculo conjugal. O parágrafo primeiro. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida nesse código quanto ao ausente. Parágrafo 2º. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão. A conversão aqui. Ela fala da anterior separação. O cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo no segundo caso, se for por conversão, dispondo em contrário à sentença da separação. Então, perde o nome se a sentença mandar perder o nome. 1572. Aqui já fala de separação judicial. Grave violação dos deveres de casamento e torna insuportável a vida em comum. Parágrafo 1º. A separação também pode ser pedida se um dos cônjuges provar a ruptura da vida há mais de um ano e a impossibilidade de reconstruir. E também a doença mental grave, né, do cônjuge que permite a separação.
1573 podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida pelos seguintes motivos. Comunhão de vida. Esse artigo sempre serviu para separação. Adultério, tentativa de morte, serviço ou injúria grave, abandono voluntário mais de 1 ano contínuo, condenação por crime infamante, conduta desonrosa. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum. Aqui tudo é separação, gente. Então, do divórcio não se fala nada. A conversão acabou. Ela existe, mas para quem já está separado. Então, qual é a pessoa que vai promover uma separação se tem o divórcio? Seria, por quê? Por fundo religioso, porque a igreja acha que deve ser assim. A pessoa, às vezes, vai ter a possibilidade de reconciliar. Eu vi pouca reconciliação na minha vida de juiz de família e mesmo fora. Então, acabou a separação? Sinceramente, eu tenho dúvida se acabou. Alguém que faça a opção para separar mesmo, para gastar 2 vezes, ou mesmo para separar e depois pedir o divórcio, terminou por causa disso? Outra coisa, o divórcio não tem motivação, não tem requisitos, por exemplo, adultério, honra, desonra para outro cônjuge. O divórcio não tem essas coisas, porque não discute culpa, mas também ele não tem previsão de hipótese de divórcio. A hipótese é amor, terminou, acabou, pode divorciar. Então, para que fazer a separação? Não teria objetivo nenhum. Agora, eu acho que a ideia do Constituinte ela é muito ampla, não interferir na vida alheia. Mas o nosso direito aqui, a tradição, foi sempre de tutelar, até tinha recurso oficial de anulação de casamento, recurso oficial de condenar-se a fazenda ao mais que o dobro, tal, etc. Hoje não tem mais isso. Tóxico, absolvia, recorria de ofício, né? Os crimes de economia popular também tinha recurso de ofício. Então, sinceramente, eu não quero afirmar perante aqui tantos colegas que estão escutando, porque não quero que diga, o desembargador tem dúvida, falou com certeza que acabou a separação. Eu tenho minhas dúvidas. Eu vou pensar isso quando tiver um caso concreto. Eu não vi todos os elementos, só tive um caso até agora. E só vi artigos de professores aqui, inclusive artigos de professores que defendem separação, porque tem livro de separação, porque já tem obra, entendeu? Toda coisa, a motivação existe. Depende do gosto das pessoas, do freguês, dos interesses, não é? Eu não tenho elementos hoje para dizer que está revogada a separação, que os artigos do Código Civil estão revogados por uma emenda que é muito curta, ela só trata do divórcio. Agora, entender que isso revoga a separação, eu tenho minha dificuldade. Porque não há uma colidência de separação. O divórcio não colide, não há uma colidência frontal que justifique. Qual é a colidência? A colidência, em tese, é a ideia do legislador de não interferir na vida particular. E essas ideias dão também campo para resolver os problemas da separação. E, em princípio, eu acho muito simpática a ideia de que a separação não existe. Acho muito simpática. Os argumentos do professor Torrano são bem claros. A tendência dos juízes é realmente ou adaptar a separação ao divórcio, à lei do divórcio, ou adaptar ou extinguir. Se não adapta, extingue o processo. Isso aí vai dar recurso. Porque, por enquanto, eu soube que tem despacho aqui em São Paulo, demora 2 meses para ser publicado, né, nos cartórios, estão com muito atraso e pouco funcionário. Então ainda não pipocou no tribunal isso aí. Vai demorar um pouco. Agora, eu não quero assumir uma responsabilidade sem ver em concreto, realmente. Eu acho o dispositivo constitucional muito amplo. Ele até dá margem para que tenha acabado a separação.
Agora, eu não tenho uma convicção 100% se acabou ou não. Agora, me reservo aí, vou analisar, tenho a melhor boa vontade de tudo. Eu não quero fechar a questão, mas acho muito simpática a ideia de revogação, porque não leva a muita coisa, entendeu? Então, o que eu tinha a expor aqui, eu expus. Agradeço o Brandão de ter dado essa chance, embora de bastante responsabilidade, mas agradeço toda a atenção, esse monte de colega, tudo interessado aí, 66, pessoal interessado, né? Porque o horário, podia, cada um está na sua casa e está vendo aqui videoconferência. É um interesse, é lei nova, é problema que realmente dá margem à discussão. Então, dou por encerrada a exposição, agradecendo aí o prazer de ter comparecido aqui.